Então, pessoal, em Mateus, nós iremos juntamente seguir os passos de Jesus da última semana, a sua última semana aqui na Terra, começando com a sua entrada em Jerusalém. Então, nessa semana, nós iremos discorrer esse tema, a última semana, começando aqui em Mateus. Mateus, no capítulo 20 de Mateus, a partir do verso 1. Porque quando Jesus ele aproximava de Jerusalém, ele fez um pedido aos seus seguidores. Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. Aproximando de Jerusalém, chegaram a Betfage e próximo ao Monte das Oliveiras. Ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus os seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia e que está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprende-a e traz-me. E assim, se alguém disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviaram. Ora, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Zacarias. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu rei, humilde, montado no jumentinho, crio de um animal de carga. O texto aqui, irmãos, é muito enfático de que Mateus está descrevendo aqui que o jumento não era um animal de montaria, muito menos, muito menos um, um rei. Um rei jamais entraria montado no jumentinho. O jumentinho ele era usado, os animais, como animais de carga, né? É interessante que o profeta Zacarias, no capítulo 9 e no verso 9, há 520 anos atrás, havia feito uma profecia. Na profecia de Zacarias diz que o rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Eu estou falando há 520 anos atrás. 520 anos atrás. Quando Zacarias, ele pensava num rei, irmãos, na mente de Zacarias vinha o rei Salomão, o rei Davi. O rei Salomão, que foi o maior destaque, né? É bom a gente, antes de entrar em Jerusalém, no dia da Páscoa, na festa da Páscoa judaica, é interessante a gente pensar o que acontecia em Jerusalém. Peregrinos vinham até Jerusalém. Crianças, adultos, jovens, entravam os reis, as carruagens, aquela pompa, não é? E aqui em Mateus, diz que Jesus ele chega a 3 quilômetros, ali perto do Monte das Oliveiras, até Jerusalém, e ele diz: Olha, vocês vão encontrar um jumentinho. Vocês vão encontrar um jumentinho. E vocês vão dizer aos donos: Olha, você desata aí o jumentinho e a mãe, a jumenta, porque senão ele pode ficar, né, vamos dizer, perturbado com a ausência, e então você estraga jumentinho e jumento. E assim eles fizeram. O texto diz aqui em Mateus, no capítulo 21, de que a cela foi a roupa dos discípulos. Um tirou ali o manto, colocou por cima e fez ali a montaria. De fato, irmãos, é desproporcional. Eu já andei montado no jumento. É desproporcional, até uma altura mediana aí, um homem de 1,70 m, você andar no jumento é uma montaria um pouco assim, vamos dizer, não tão confortável, né? Quando Zacarias ele pensava num rei, ele estava pensando em Salomão. O rei Salomão, irmãos, ele tinha 12.000 cavalos. 12.000 cavalos. Imagine, 12.000 cavalos. No livro de Primeira Reis, no capítulo 10, no verso 28, diz que diz que Salomão, ele pagava praticamente num cavalo 150, 150 peças de prata.
Se você for fazer hoje uma comparação, 150 peças de prata é 1 quilo de prata hoje, Dileno, 1 quilo de prata hoje, 1 quilo, ele vale praticamente, ele vale praticamente R$ 1.300. Você vai fazer para mim, aí, Dileno, você que é professor, você vai fazer para mim uma matemática. Você vai pegar 1 quilo de prata, né? Porque 150 peças de prata. Se 1 quilo de prata vale R$ 1.300, você vai pegar esse valor e vai somar vezes 150. 1.300 vezes 150. Vai dar R$ 195.000. Era o que Salomão pagava num cavalo. Vocês imaginem que o profeta Zacarias, ele era um profeta de exílio, que estava voltando a Jerusalém. Quando o rei ali, sob Artaxerxes, deu a Neemias aquela lei para controlar, de fato, 195 mil, não é isso? R$ 195.000. Só que, Dileno, a gente agora, a matemática, a gente vai se perder, porque se você pegar esses 190 mil, né, vezes 12 mil, era o que o rei Salomão tinha só de cavalo. Veja só de cavalo. Qual é a fonte, pastor? 1 Reis, capítulo 10, verso 26 a 28. Então, na cabeça do profeta Zacarias, ele ficava confuso, né? Poxa, como que um rei vai entrar em Jerusalém? Como que ele vai ser recebido num jumento? Se você hoje for, a minha curiosidade, né? A minha curiosidade é a seguinte: se você entrar hoje no OLX, por exemplo, aqui em Belém, tem alguns vendedores de jumento. Com R$ 740 você compra um jumento aqui em Belém, certo? Então, veja só a diferença. E aí eu começo a semana, meus irmãos, fazendo a seguinte pergunta: quem era Jesus? Esse incomparável Jesus. Jesus Cristo, ele chocou não somente os reis, mas ele chocaria cada um de nós. Se estivessem nos nossos dias, como que um rei, na festa de Jerusalém, ele entra num jumento, desproporcional à sua caminhada, né? Imagine um homem sentado num jumento, né? E ele diz que é rei, e ele diz assim: Dileno, rapaz, pega o seu casaco e coloque aqui em cima, porque está muito duro o negócio aqui, para me montar, e a montaria. Ele entra num jumento. Jesus Cristo, de fato, ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele não estudou psiquiatria nem psicologia, mas de fato curou muito mais corações do que qualquer psiquiatra que possa existir. Jesus Cristo, ele não escreveu canções, ele não escreveu livros, mas tem impactado a vida de milhares de seguidores. Jesus Cristo, ele não andou, não fez uma longa viagem, a não ser na sua infância, quando criança que precisou ir até o Egito na sua fuga. Se deteve ali na vila de Jerusalém. Mas eu quero começar essa semana fazendo essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Quando ele entra ali em Jerusalém, e ele entra montado num jumentinho. É a sua entrada triunfal em Jerusalém. Como que ele se desprende sendo dono de tudo? O próprio apóstolo Paulo diz que ele escolheu, de fato, o caminho da humildade, o caminho da excelência. Então, essa semana nós vamos começar analisando Jesus entrando em Jerusalém, imaginando o rei Salomão com toda a sua pompa, com toda a sua glória, com todo a sua riqueza, ele impactava, impressionava as pessoas com a sua sabedoria. Mas nós encontramos aqui um Jesus Cristo que trilha um caminho totalmente diferente. O Jesus Cristo que choca as pessoas com a sua performance, o seu discurso. Ele não usava arma,
mas ele falava de um novo reino, um reino de paz, um reino de amor. E o profeta Zacarias aí escreve, diz, olha, Belém, o rei vai entrar num jumento, num jumentinho. Jumentinho que não tem montaria. Não bastasse ele entrar num jumento, mas o jumentinho que ainda não tinha nenhuma experiência, né? O jumentinho que não tinha sido usado ainda. Que privilégio daquele animalzinho. Que privilégio é de Jerusalém. E o texto diz que quando ele entrou em Jerusalém, a multidão começa agora, Hosana, salve o rei, e ele entra de fato de maneira diferente. Ele entra de maneira que nem um rei queria e nem gostaria de entrar. O Cristo que entra em Jerusalém é o Cristo que quer entrar na minha e na sua vida. A gente agora começa a fazer essa aplicação espiritual e eu começo a pensar nessa semana, irmãos, o que que tem impressionado a nossa vida. E esse mundo oferece muito brilho, muita luz, muita cor, não é? E às vezes a gente fica fascinado por essas coisas. Às vezes a pompa, às vezes a glória, não é pecado você procurar viver bem, você não pode e nem deve andar de fato maltrapilho, desonrando o Senhor, mas quando a vaidade excessiva começa a tomar conta da essência do nosso ser, a gente começa a analisar agora aqui a vida de Jesus. E a vida de Jesus nessa semana, nessa última semana, ela de fato impactou diante dos reis dessa terra com a sua escolha. E ele diz para mim e para você: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Se de fato se refugiar em Cristo é muito mais do que entrar em Jerusalém. E eu penso, meus amados irmãos, que é um desafio para nós no presente mundo viver uma vida de simplicidade. Eu não estou falando uma vida monsteira, que você tem que ser monge, você tem que ser uma pessoa contemplativa, mas eu estou falando de um consumo excessivo. Eu quero começar essa semana falando do consumismo, falando, às vezes, da ostentação e da vaidade. Daquilo que, às vezes, tem ocupado as nossas preocupações e que a gente tem andado inquieto. Então, irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é registrada por todos os evangelistas. Em Marcos, no capítulo 11, você encontra, em Lucas, no capítulo 19, em João, né? Marcos, João, Lucas, Mateus. Mateus foi o 21, onde eu li para vocês agora, Marcos no capítulo 11, Lucas no capítulo 19 e João no capítulo 12. De fato, irmãos, o profeta Zacarias, ele foi companheiro do profeta Ageu, como eu falei para vocês, em praticamente 520 a 1518 antes, a 518 antes de Cristo. Ele teve uma série de visões e na visão ele viu o padrão do futuro, como que o rei eterno entraria em Jerusalém. Isso, de fato, deve ter chocado o profeta, porque ele, de fato, era impactado, e às vezes a gente é impactado com a força do exército de Israel. O exército de Israel, até hoje, ainda, de fato, causa medo no mundo. O exército de Israel é um exército que tem estratégia de guerra, mas o profeta Zacarias estava olhando ali para o rei, estava olhando ali para Neemias, para Esdras, estava olhando para Jerusalém sendo reconstruída. Imagino que ele deve ter visto alguma cena de um soldado com a espada na mão, mas agora o profeta Zacarias olha para Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo entra em Jerusalém.
Irmãos, e em Jerusalém entrava alguém maior do que Salomão, porque a sua riqueza não consistia nos bens materiais. A sua riqueza consistia na paz, no amor e, de fato, nas suas palavras. As suas palavras é que nem espada, diz o Apocalipse. A sua palavra ardia o coração. Ele falava com autoridade. Ele não tinha a força da espada, mas ele tinha o poder do exemplo. Ele tinha a força muito mais do que um exército, porque Salomão caiu diante da morte. Davi caiu diante da morte. Mas o Cristo que entrava em Jerusalém, ele era vitorioso, ele é o Messias prometido, não o Messias político, não o Messias com pompa, com honra e com glória que entrava em Jerusalém. A senhora White, irmãos, diz que na frente do jumentinho ali, quem estava guiando era Lázaro, aquele que havia ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus Cristo, ele era grande, não porque ele tinha um cavalo de Salomão. Jesus Cristo era grande, não porque ele vinha em ouro, não porque ele vinha com uma coroa. Jesus Cristo, ele era grande, porque ele havia ressuscitado o amigo Lázaro. Jesus Cristo, ele era grande, porque ele tinha autoridade sobre a morte, o pior de todos os inimigos. Aonde todos os reis de Israel haviam caído, Jesus Cristo havia vencido. Isso impactava as pessoas. Isso fazia com que as pessoas pensassem e agissem de maneira diferente. Ele é grande, não porque tem ouro, não porque tem glória. Ele é grande porque a morte não consegue vencer. Ele é grande porque ele ressuscitou Lázaro. Ele é grande porque ele ressuscitou a filha da viúva de Naim. Ele é grande porque ele ressuscitou a filha de Jairo. E ele é grande porque entra com o jumentinho em Jerusalém. Ele não precisa provar que ele é rei, porque nós sentimos a sua majestade. Quando Lázaro estava já podre na sepultura, ele diz: desperta, e Lázaro sai para fora. Aquele Jesus Cristo que entrou em Jerusalém, irmãos, quer entrar em nossa vida nessa manhã e nos tirar da tumba espiritual e nos dar a ressurreição, o caminho e a vida. Precisamos despertar dentro dos que dormem nessa manhã. Precisamos realmente sair das, da frieza e do frio espiritual. A visão do profeta Zacarias precisa ser a nossa visão. E diz Jesus Cristo a mim e a você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito de uma música do cantor Luiz Cláudio. Ele diz assim que príncipes e reis desse mundo, com eles jamais eu falei, mas eu sei de um Deus de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Nós precisamos realmente conhecer a Jesus Cristo. E quero dizer para vocês, meus irmãos, se a gente tirar Jesus da nossa vida, o mundo deixa de fazer sentido. Então, a vaidade e a soberba é a falta de Jesus Cristo em nossa vida. Se a gente tira Jesus Cristo da nossa vida, nós vamos querer preencher com a soberba, com a vaidade, com o orgulho, com a pompa e com a glória. Salomão, ele chega à seguinte conclusão. Ele chega à seguinte conclusão: vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Sem Deus é tudo vaidade. Então, aquele Jesus Cristo que andou em Jerusalém com as sandálias empoeiradas, porque Jesus Cristo, ele, sendo um judeu, a sua estatura, e o jumentinho era muito pequeno, e os especialistas chegam a montaria, não é? Provavelmente as suas pernas no chão ali, as sandálias empoeiradas, né? E alguém deve ter olhado e disse: mas que rei é esse? Que rei é esse que vem tão desproporcional? O jumentinho pequeno e esse homem, que rei é esse? Irmãos, a nossa majestade não está no ouro e nem na prata,
mas no Senhor que venceu a morte. O Senhor que é o Senhor da vida. E assim como ele entrou em Jerusalém, nessa semana nós iremos avaliar. Amanhã ele não entra em Jerusalém, mas ele entra no templo e ele expulsa os mercadores do templo. Ele diz que a gente não precisa do... É interessante que Jesus Cristo, ele não chama, e amanhã, já estou quase que entrando no tema de amanhã, é interessante que Jesus Cristo, ele não chama Baal de Senhor, Jesus Cristo, ele não chama Satanás de Senhor, mas ele chama o dinheiro de Senhor. Por isso que ele entra em Jerusalém, que ele está querendo dizer para mim e para você, olha, o passaporte para o céu não é real e nem dólar. O passaporte para o céu é o meu sangue que eu dei por você. Então, para você entrar em Jerusalém, você não precisa de pompa e nem de glória, porque Jesus Cristo é Jerusalém. E Jerusalém chega até nós nessa manhã. Então, eu convido de fato a você, meu amigo e meu irmão, a descansar em Jerusalém, naquele que é o príncipe da paz, naquele que vem até cada um de nós nessa manhã, com muita simplicidade. O Cristo que entrou num jumentinho em Jerusalém foi o Cristo que arrancou ali e ele disse: se eles calarem, as próprias pedras vão clamar, não é? Jesus Cristo foi, de fato, entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Ele é vitorioso, sabe, irmãos? Porque ele não precisou provar a ninguém que ele é rei, porque ele reina nos nossos corações. E eu quero, nessa manhã, fazer um pedido todo especial a Jesus Cristo. Que nessa semana de redenção, que o seu poder, que a sua majestade celestial, que o batismo do Espírito Santo apague a fogueira da vaidade, a essência do meu ser. Eu não preciso de cavalos e cavaleiros, eu não preciso de pompa e nem de glórias desse mundo, porque o meu rei, assim como ele entrou em Jerusalém, ele quer entrar na essência do meu ser. E para que esse rei entre na minha vida, assim como ele entrou em Jerusalém, através da simplicidade, através da humildade. Eu quero pedir a ele que, pelas águas do batismo do Espírito Santo, ele apague a fogueira da vaidade do meu ser. Apague de mim a soberba e tudo aquilo que não se parece com a majestade celestial. O Cristo, de fato, que mexeu com os adoradores de Jerusalém. Eu penso que era, de fato, uma preocupação para os sacerdotes, né? Que se vestiam ali muito bem, aparatos, e Jesus Cristo entra num jumento, mostrando que eles haviam perdido, de certo modo, haviam se perdido na religião. A religião, ela quer dizer, religar o homem a Deus. Mas a gente pode ficar desapercebido, a gente pode entrar numa rotina de ler num piloto automático e você está tão preocupado de casa para igreja, de igreja para casa, que você não tem uma percepção do que acontece no caminho até a igreja. Então, Jesus Cristo, ele entra ali em Jerusalém. O texto diz que ele chora antes de entrar em Jerusalém. Ele chora antes de entrar em Jerusalém. Que essa majestade celestial, que a humildade de Cristo, nos alcance nessa manhã. E assim como Jesus Cristo entrou em Jerusalém, eu quero que ele entre na minha vida. Quantos gostariam de tomar essa decisão nessa manhã? De pedir ao Cristo vivo, que assim como ele entrou em Jerusalém, na sua humildade e na sua simplicidade, que ele entre na nossa vida. Querido Deus e amorável Pai, nessa manhã nós queremos ter a visão do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele via muita coisa bonita em Jerusalém. Os cavalos e os seus cavaleiros, a majestade, a pompa de Salomão. Mas nós não queremos, ó Deus, que a pompa e o ouro desse mundo nos distancie daquele que é a razão, que é do nosso ser. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como entrou de maneira triunfal em Jerusalém, que entre em nossos corações essa manhã pelo poder do Espírito Santo. E assim sendo, ó Deus, que o Senhor queime a fogueira da vaidade do nosso ser, nos transforme segundo o seu querer. É a nossa humilde oração, Pai.
em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amados. Um abraço apertado. E amanhã, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele vai entrar também no templo amanhã, né? Então amanhã nós iremos seguindo a última semana de Jesus Cristo aqui nessa terra. Deus abençoe a todos. Um abraço apertado.